ser um adulto consciente, respeitável. Agora, se você é sempre inconsequente, vai ser sempre inconsequente, né? Então, é óbvio que a idade vai maturar, mas ela matura o que a gente já é. É o mesmo que eu digo sobre o casamento. Casamento não é borracha. Casamento é marca-texto. Tem gente que casa e pensa que casamento é borracha. Ah, meu namorado é tão ignorante, mas quando casar vai mudar tudo. Tipo, vai apagar e escrever de novo. Não. Vai passar um marca-texto, vai continuar o mesmo texto, só que agora vai estar mais evidente ainda, vai estar mais claro. Aí meu namorado gritou com a mãe dele, e você que nem mãe dele vai levar tapa, soco. Né? Ah, mas aí eu vou adestrar ele. Não, não vai. Você vai sofrer. Né? Então, tem que ver como o cara trata a mãe e o pai. Se a mãe dele, que ele saiu dela, mamou nela, viveu por ela, ele xinga, mas você então ele vai dar na cara. Então, irmão, isso eu devia falar semana que vem, mas só um parênteses, né? As irmãs que são mães, é óbvio que você não é culpado de como seu filho se porta, mas você é responsável por uma boa parte do comportamento, porque você que ensina. Eu aprendi uma coisa lá no passado, uma frase que eu gosto bastante, que é assim, ó: o marido que trata a esposa como princesa é porque ele aprendeu a tratar a mãe como rainha. Então, se eu aprendi a tratar minha mãe como uma rainha, minha esposa vai ser uma princesa. Agora, se a minha mãe foi tratada como bruxa, minha esposa vai ser o quê? Né? E meu amigo disse assim, sexta-feira, alguém falou, eu vou no show da Madonna, porque lá onde eu trabalho algumas pessoas foram. Aí disse, você vai no show da Madonna? Ele falou, não, eu vou ficar em casa com a Mandona. Falei, é isso aí, uns têm a Madonna, outros têm a Mandona, fica em casa com a Mandona. Não é o meu caso, porque eu nem gosto da Madonna e nem minha esposa é Mandona. Mas esse aí foi o caso dele, né? Cada um com o seu, aí uns com a Madonna, outros com a Mandona, mas o importante é ser feliz, né? Porque tem gente também, irmão, que só é feliz se obedecer ordens. Tem gente que não sabe da ordem, só sabe obedecer, então não adianta, ele tem que obedecer, né? Que Deus seja louvado. Deus é maravilhoso por causa disso, porque Deus fez cada um de um jeito, mas todos nós dependemos igualmente da misericórdia de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. São dois, testando. Deixa eu ver. Não mutou? Ei, dois. Vamos lá. Não foi Elisandro que cortou meu microfone, não foi não. Tá ali. Vamos lá. O título dessa pregação é Por que sofremos? Por que sofremos? Obrigado. Por que sofremos? Romanos capítulo 5. Vamos lá. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Então, Senhor, esta é a Tua palavra, fala ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo, que nos foi dado por Senhor Jesus, enviado a nós, também agora seja o nosso Consolador, o nosso mestre, o nosso professor, nesse momento que o Senhor vai nos ensinar. Fale conosco, porque o Senhor nos conhece, sabe quem somos e o que temos passado. Eu, Senhor, nada sei sobre os meus irmãos,
Nada conheço do que aconteceu nessa semana, nesses dias, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, talvez a pergunta que a gente mais faça, né, é: por que sofremos? A gente, esses dias, estava brincando com uma amiga que tudo falava: ai, coitada de mim, coitada de mim. Aí criou esse slogan lá, coitada de mim. Porque tudo a pessoa acha que sofre demais, então coitada de mim, coitada de mim. Isso não é uma boa experiência de vida, você viver se achando coitado. Então, você não pode nem ser o super-homem, mas também não pode ser o coitado. Você tem que ser uma pessoa que está debaixo da misericórdia de Deus, e você é filho de um Deus que te ama. Você tem um pai que te ama. Então, por isso você não é um coitado, porque Deus te ama e Ele é um bom pai. Você não é um órfão, você tem pai. Um pai no céu que cuida de você. E quem tem um pai como Deus, não é um coitado. É um abençoado. Esse meu pai que está no céu, o nosso pai que está no céu, ele é um bom pai, um ótimo pai, um pai amoroso, zeloso, mas é um pai que não nos priva de passar pelas experiências. Ele não é um pai que nos priva de sentir as sensações do mundo, ele deixa a gente sentir. Ele faz a gente aprender com as coisas que a gente vive. Então ele não nos priva de muitos sofrimentos, porque os sofrimentos também nos ensinam. Então Ele quer que a gente tenha uma experiência integral na terra, e por isso a gente passa por tudo. Não é um mundo blindado, onde você não passa por nada. Por exemplo, houve um filme aí que passava na sessão da tarde nos anos 80, não sei nem como é que é o nome, mas é um menino que foi criado dentro de uma bolha, porque ele tinha uma doença, ele ficava dentro de uma bolha. Então, óbvio, nada atingia aquele menino, porque ele era criado de uma bolha, o ar era controlado. É maravilhoso porque nada ia atingi-lo, mas também ele não ia saber como é pôr um pé no chão, não ia saber como é que sentir vento no rosto, não ia saber como é que é ficar no sol, não ia saber o que é jogar bola na chuva, ele não ia ter um monte de emoções, de sensações, ele não ia ter. Então, Deus nos deixa passar por todas as emoções, porque a gente vive na terra, Deus nos deu a terra, e na terra a gente pode passar por tudo, inclusive o sofrimento e aquilo que advém dele. E o Paulo vai falar sobre isso. E o Paulo diz assim: justificado, pois, mediante a fé. Então, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Cristo Jesus. Ou seja, nós éramos condenados, nós éramos destinados ao inferno, porque nós éramos inimigos de Deus, nós tínhamos uma inimizade com Deus por causa do nosso pecado de Adão, mas através de Cristo Jesus nós fomos justificados. Então aquele pecado que estava sobre nós, aquela culpa que havia sobre nós, aquele destino, carimbo de destino para o inferno sobre nós, foi anulado. Porque quando Jesus morreu na cruz e disse: está consumado, tetelestai, ou seja, está pago, está quitado. A nossa dívida com Deus foi paga na cruz por intermédio da morte de Jesus. E uma vez em Cristo nós fomos justificados em Deus. Então agora nós não somos mais condenados, nós somos agora salvos por intermédio de Cristo Jesus. Então essa é a primeira coisa. Paulo está deixando claro aqui o seguinte: eu estou falando com vocês e vocês são salvos, justificados por intermédio de Cristo Jesus. Então já começamos a falar com uma classe de pessoas que são diante de Deus justificados. No versículo 2 ele diz: por intermédio de quem obtivemos igual acesso. Então agora, além de nós estarmos justificados diante de Deus, nós obtemos através de Cristo acesso a Deus. Então Deus, que era só o Elohim, o El, ou o nome impronunciável Hashem, o nome que o judeu nem fala, mas fala só Hashem, esse mesmo Deus, através de Jesus, nós ganhamos acesso a Ele, ao ponto de poder chamá-los de Pai, chamar Deus de Pai. Então Deus é o nosso Pai. Então esse acesso, essa abertura, quem nos deu foi Jesus. Jesus abriu a porta e disse: entre aqui, esse é Deus, Ele é o seu Pai, pode chamá-lo de Pai. Então hoje a gente vai a Deus, não precisa falar Hashem, Elohim, não, a gente diz Pai. Pai nosso que estás no céu, Pai.
Então nós chamamos Ele de Pai, e pela fé, esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a gente foi justificado, temos amizade com Deus, ganhamos acesso a Ele, chamamos Ele de Pai, e não para aí. A gente agora tem uma esperança que nos vai movimentar nesse mundo, que é a esperança da glória de Deus. Então não só a gente admirar Deus de longe, adorar de longe, mas vai ter um tempo que a gente vai estar com Ele na glória dEle. Então essa é a nossa esperança. Então está completo. Você passou do inferno para ser justificado, estar na presença de Deus, ter Ele como Pai, e ainda de ganhar direito à morada com Ele na glória dEle. Isso é maravilhoso, a obra de Deus realmente é completa. Deus não só nos salvou do inferno, como nos deu um lugar na glória. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Aqui dá uma impressão de anticlímax, né? Porque Paulo está falando da glória de Deus, nós esperamos pela glória de Deus. Aí ele fala, mas a gente também não está alegre só por causa da glória de Deus, não. A gente também está alegre porque a gente tem umas tribulações aí. Opa, peraí, Paulo, agora vamos conversar, né? Como assim? Até estar alegre por ser justificado, amém. Até estar alegre por ter sido salvo, amém. Até estar alegre porque eu vou morar na glória, glória a Deus, amém. Mas agora, me alegrar porque eu passo por tribulações, aí complica. E essa é a parte que muitas igrejas não pregam, né? Elas falam só da glória, você é o Filho de Deus, o melhor da terra, o melhor da terra, o melhor da terra. Mas Paulo fala, não, eu me alegro também, nós nos gloriamos também nas próprias tribulações. As tribulações também fazem parte desse caminho que a gente vai andar aí, que é o caminho de Deus. E ele diz, as tribulações também, porque, olha só, porque a tribulação produz perseverança. Como é que você vai ser perseverante se você não tiver luta? Eu vou ler aqui para vocês está na internet, você já viu, tem várias lá, se você procurar você vai encontrar. Eu gosto bastante, isso aqui é antigo, não é novo não. Tem muita coisa que as pessoas têm na internet que mostram, olha o que falaram, olha que coisa interessante, parece que foi criada agora, é coisa que já existe há muito tempo, é só que a pessoa descobriu agora porque está na internet, né? Então olha só, aqui é uma fala que diz o seguinte, eu pedi forças a Deus e Ele me deu dificuldades. Então você pede força, Deus te dá dificuldade. Aí você fala, mas eu pedi força. Como é que você vai demonstrar força se não vier o peso? Como é que alguém demonstra que é forte se não pegar o peso? Senhor, eu quero ficar forte, então vamos te dar um monte de peso para você carregar. E você sabe que carregando peso, você vai ficando forte. Então eu pedi força, Deus me deu dificuldades para fazer-me forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Né? Então eu quero sabedoria. A gente falou sobre sabedoria aqui, né? Então sabedoria é uma arte de resolver problemas. Como é que você fica bom em resolver problema? Tendo problemas. Né? Tendo problemas. Então pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Em outro, eu já vi um outro que diz assim, pedi amor e Deus me deu pessoas difíceis de lidar. Porque você não aprende o amor lidando com um irmão fofo, bonito. O irmão que fala, irmão, eu te amo, o que você precisar, fale comigo, eu te amo. Como você é bom. Aí você não vai exercitar o amor. Você vai exercitar o amor com aquele que fala, não vou com a sua cara, não gosto de você. É com esse que você vai exercitar o amor. Porque o amor é o fruto da semente chamada misericórdia. A misericórdia é uma semente que plantada brota e o fruto que nasce é o amor. Então o amor brota da misericórdia. Então a pessoa fala, não vou com a sua cara, não gosto de você, não quero nem ver você na minha frente. Aí você planta a semente da misericórdia, fala, eu te perdoo, Senhor, e continua intercedendo, ajudando aquela pessoa mesmo que ela não gosta de você, até que quando você vê o fruto que está lá, o fruto de Gálatas 5:22, amor, o amor, né? Então pedi amor e Deus me deu pessoas difíceis ou com problemas para ajudar. Pedi favores a Deus e Deus me deu oportunidades.
Você pede para Deus fazer alguma coisa, Deus te dá uma oportunidade. É óbvio, porque você fala, Deus, eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso ter um emprego melhor. Aí Deus não vai abrir uma porta na sua cara, não. Deus vai dar várias possibilidades, e naquelas possibilidades é uma oportunidade que Deus está te dando. E Deus vai te dar. E você tem que saber o que vem de Deus e o que não vem, né? Então, por exemplo, eu já contei aqui uma ilustração do homem que teve uma enchente, e aliás, né, é até pertinente falar de enchente, porque infelizmente estamos tendo uma enchente muito grande no sul do Brasil. Então teve uma enchente, e o homem novo convertido, um crente novo convertido, estava na casa, teve uma enchente, ele subiu no telhado, ficou no telhado, aí veio uma canoa, passou uma canoa, oferecendo para ele, pule aqui, vamos lá, entra aqui para você sair dessa água. Ele falou, não vou, não foi. Depois então vem um helicóptero, lança uma cesta, ele diz, não vou, porque Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Ele falou para o cara da canoa, não vou entrar aí porque Deus vai me salvar. Aí vem um helicóptero, desce o cesto, ele fala para o bombeiro, não, porque Deus vai me salvar. O helicóptero vai embora e ele morre afogado. E chega no céu e ele fala, Deus, o Senhor não me salvou. E Deus diz, meu amigo, eu que não entendi o que você fez. Você estava pedindo ajuda, eu te mandei um barco, você não quis. Te mandei um helicóptero, você não quis. Você tem que ver que o barco quem mandou foi Deus. Você tem que ver que o helicóptero quem mandou foi Deus. Você tem que ver que o médico quem fez foi Deus. Que a medicina foi Deus quem colocou aí. Que o remédio foi Deus que deu sabedoria para o homem criar. Então Deus está te salvando, usando um homem, usando um barco, usando um helicóptero. Mas é Deus quem está comandando tudo. Agora você quer que Deus abra o céu e Ele mesmo puxe você com as mãos? Não, Deus vai usar os meios que Ele já deixou aqui para nós. Então Deus vai te abençoar, Ele vai usar uma pessoa que você não conhece, Ele vai usar alguém que você conhece, Ele vai usar um amigo, um parente, mas Ele vai usar alguém, e é Deus quem está fazendo, é Deus quem está no comando. Então é Deus quem está fazendo. Às vezes a gente é muito místico, né? Quer que um anjo venha. Não tem o anjo são as pessoas. Quantas vezes você é um anjo de Deus? Quando Deus toca no seu coração de comprar alguma coisa, dar para alguém, você vai, compra, dá. Você foi o anjo de Deus naquele dia. Você foi o enviado de Deus naquele dia. O anjo é o enviado, você foi o enviado de Deus. Então, Deus vai usar os meios que temos aqui na terra. É Deus quem está no comando, é Deus quem está no controle de tudo, né? Então, pedi favores e Deus me deu oportunidades. E conclui dizendo, eu não recebi nada do que pedi, mas tive tudo o que precisei. Então, vou ler a fala toda para fazer sentido. Eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para fazer-me forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada que pedi, mas tive tudo o que precisei. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Aqui o Paulo está dizendo, mas também nos alegramos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Sabe aqueles irmãos que têm tanta luta, né? Tem uns irmãos que realmente, tem uns irmãos que têm mais lutas que outros. Isso só Deus pode explicar. Então tem aqueles irmãos que eles têm luta, eles vencem uma, já vem outra. Não tem tempo assim, tipo, venci uma batalha, vou tirar umas férias, um ano sabático para descansar, para me preparar para a próxima luta. Não, ele vence uma, vai dormir, quando ele acorda, ele já acorda, a luta fala, ei, já estou aqui, sou a próxima, é nós, vamos lá. Ele já nem dormiu uma noite, já tem que se preparar para a próxima. Mas esses crentes, eles continuam crentes. E eu vou falar para você uma coisa, pode observar, esses irmãos que mais têm lutas, você já percebeu que são eles os que mais frequentam a igreja? São eles os que mais oram? São eles os que mais buscam? Pastor, então por que eles têm mais lutas? Porque eles são os mais fortes. Porque eles têm mais peso? Porque eles são os mais fortes. Eles estão aqui nessa academia
eles têm capacidade de carregar mais peso, porque eles estão aí treinando todo dia tem uma luta, todo dia tem uma luta, todo dia tem uma luta, e todo dia eles vencem, todo dia eles vão batalhando, e eles vão ficando fortes. E tem algumas coisas que Deus precisa desses crentes mais fortes, Deus convoca eles e põe eles lá. Então tem problema grande que você olha de fora e fala, misericórdia, eu não queria ser irmão. Nem poderia ser, porque você não aguentaria. Essa é para os fortes. E Deus põe o irmão lá e fala, vai meu servo, só que tem um porém, é o hino que nós cantamos. Eu estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Se entrar na batalha, eu também vou batalhar. Se pisar no espinho, também vou pisar. Raca, subrianda, nébria canta. O bom é estar na batalha, mas saber, do meu lado, quem luta é o Senhor. Oh, decanto ita, raça me declamas. Meu irmão, você fala, eu não tenho luta nenhuma, mas também você olha para o lado, quem está lá com você? Ninguém. Agora os irmãos que vivem na luta, para um lado é anjo de Deus, é Deus guardando, é Deus livrando, é sempre a mão de Deus, é o inimigo com arma para lá para cá, mas nunca ninguém pode tocar nele, porque os anjos do Senhor estão lá guardando, livrando, abençoando. É o mundo espiritual que se caracteriza no mundo material. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar aos santos, aos seus santos. E Deus, irmãos, Ele tem coisas que Deus guarda segredo para si. Como, por exemplo, a vinda de Jesus, só o Senhor sabe. Mas há coisas que Deus quer contar. Só que Deus, você não conta seus segredos para crianças, não. Você conta para adultos. E Deus também não conta as coisas dele para qualquer crente, não. É os crentes mais maduros. É o crente provado, testado. É aqueles que têm cicatriz. É como Paulo diz, ninguém me moleste porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então é o seguinte, Paulo está dizendo, não mexe comigo porque, meu amigo, eu já passei por muito, eu já fui provado. Né? Se Paulo tirasse a roupa, você ia ver as costas dele, só marca de chibatada. Mas ele é um homem firme e fiel a Deus. Não é aqueles crentes fofo que qualquer coisinha já magoa, faz carinha triste. Né? Não, é o crente que aguenta a pancada. Mas é o crente que serve a Deus de cabeça sempre erguida. Então a tribulação produz a perseverança. Irmão, por que você não desiste? Porque ele é perseverante. Tanta luta e tanta vitória e tanta perseverança. E a perseverança vai perseverando, ele ganha experiência. Então agora ele é um crente experiente. É aquele crente que quando você tiver um problema para tratar, pode chamar ele, porque ele já viveu, ele sabe muita coisa. Né? Então, por exemplo, é como conhecer o mar. Por exemplo, olha só, tem um exemplo bom. Um menino chegou, foi com o pai dele na praia, no primeiro dia que viu o mar, pisou na água, brincou aquele dia, foi embora para casa e disse, eu conheço o mar. Eu conheço o mar. Aí vem um pescador que pesca na costa ali, de vez em quando, uma vez por semana vai ali, mora perto da praia, vai ali pescar no mar, eu conheço o mar. Aí vem um marinheiro, que a vida inteira foi marinheiro, viajou os 7 mares e fala, eu conheço o mar. Aí quem realmente conhece? É a criança que foi na praia um dia, o pescador que vai uma vez por mês pescar, ou o cara que viajou os 7 mares a vida inteira, ele diz, eu conheço o mar. A criança fala, eu conheço o mar, só que ele conhece aquelas ondinhas que chega aquela marolinha. O outro pescador conhece o mar, num lugar que ele escolhe para ir. Agora o marinheiro que viajou os 7 mares, ele conhece o mar calmo, conhece o mar bravio, conhece as tempestades, sabe que tem lugar que é fundo, sabe que tem gente que morre lá, sabe de tudo, ele também conhece o mar. Então tem crente que entrou na marolinha, molhou o pé e fala, eu sei como é a vida espiritual. E tem aqueles crentes que uma vez por mês ora e fala, eu conheço as coisas espirituais. E tem o crente que vive em alto mar, pegando aquelas tempestades poderosas, com um barquinho que ninguém dá nada, mas que nunca afundou. Braçubrianda nébria, que alguém olha e fala, como é que você chegou nesse lugar com esse barquinho? E você diz, é porque o Senhor tem me guardado. O Senhor tem me guardado. Tem barco, o Titanic afundou, mas tem uns barquinhos aí que navega e não afunda. Porque nesse barco Jesus está. Então é crente provado.
Então, quanto mais luta tem, e é o contrário, hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia o crente, sinal de crente bom, é o crente mais abençoado. Esse é o crente mais abençoado. Ele é o mais cheio de dinheiro, não do Espírito Santo. Porque muitas vezes para você ser cheio do dinheiro, você tem que ser vazio do Espírito. E muitas vezes para você ser cheio do Espírito, você tem que ser vazio de dinheiro. Às vezes o oposto funciona. O cara é cheio de dinheiro, vazio do Espírito. O cara é cheio de Espírito, vazio de dinheiro. Porque o slogan do vazio de dinheiro é: a tua graça me basta. A tua graça me basta. Meu irmão, você serve a Deus, você não tem nada. A minha graça te basta. Irmã, você só recebe luta porque ela é forte, perseverante, experiente. Ah, você já viu a Deus tantos anos, só tem isso aí. É que você não viu a casa que está sendo construída aí, viu? Quem é o Neymar? Não, o Neymar morreu, mas tem um construtor aí que eu vou te falar, hein? É bom ele. Quantos anos tem de experiência? No mínimo aí, quanto a terra foi feita. Meu construtor fez tudo que existe aí, é Jesus. Vou preparar-vos lugar. Nosso lugar é lá. Né? É lá. E aí ele diz então, produz a experiência, a esperança. Olha, irmão, isso aqui é maravilhoso. Eu vou resumir para a gente terminar. Mas olha que maravilhoso. Isso aqui quer dizer o seguinte: na nossa lógica humana e doentia, né, irracional, que é a nossa lógica humana, fora das coisas de Deus, é assim: quanto mais luta eu tiver, eu perco a esperança. Eu tenho muito problema, então não tenho mais esperança. Eu não espero mais nada, eu já sofri muito. O Paulo está dizendo, é o contrário. Paulo dizendo, não é assim não. Quanto mais luta você tem, você fica perseverante, você ganha a experiência, e essa experiência vai te produzir mais esperança, mais esperança. Quanto mais luta, mais esperança, mais esperança. É o contrário do que o povo fala hoje. Quanto mais luta, a minha esperança acabou, já lutei muito, não espero mais nada. Pelo contrário, quanto maior a luta, mais a esperança. Porque, meu irmão, qual é a nossa esperança? Nossa esperança não é que entre um governo que melhore a terra. A Bíblia diz que vai só piorar. Quem é o salvador da pátria? O salvador é Jesus. Como não vai ter uma cédula nunca para você marcar o nome de Jesus, não adianta, não vai melhorar. Enquanto a eleição tiver nome de homens, não vai melhorar. Porque só pode melhorar tudo isso Deus. Né? E a Bíblia diz que vai sempre de mal a pior, não interessa quem seja, o ser humano é um ser caído. Então, a nossa esperança não é nesse plano aqui terra, não. Nossa esperança é a glória de Deus. Nós não esperamos na glória de Deus, na glória de Deus, na glória de Deus. O que é uma vida por aqui passageira se a gente vai estar lá na glória eterna com Deus? Ontem mesmo eu e algumas irmãs aqui estivemos num cemitério, o Duda também esteve lá conosco, num cemitério, o Seni também, estivemos lá. Ali, irmão, você já imaginou, quando você olha aquele monte de sepultura, você já imaginou quanto livro está ali que não foi terminado? Quanto arroz que deixou de ser cozido porque as pessoas estão ali? Quantos problemas deixaram de ser solucionados? Quantos planos estão sepultados naquele cemitério? Ali tudo acaba. E é por isso que se o nosso plano for vencer aqui, a gente vai acabar lá e vai ser derrotado. Mas a gente tem que falar o seguinte, saber o seguinte, meu irmão, eu posso sofrer o que for aqui, a minha vitória é certa, é na glória de Deus, é na glória de Deus. O Senhor me salvou e eu estarei com Ele, minha vitória é certa, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã vai ser outro dia. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele vai se levantar. Eu sei que quando tudo isso aqui encerrar, eu estarei com o Senhor na glória. O meu Senhor está preparando um lugar para mim. Eu tenho uma morada preparada por Ele, nele, com Ele. E nada pode me abater, porque eu tenho uma vitória, eu tenho uma vitória marcada, determinada, que nada vai mudar. E pronto. Então você já começou o jogo sabendo que vai vencer.
É como quando você assiste um jogo que você já sabe o resultado, é o replay. Você vai assistir um replay, seu time já ganhou, você vai assistir só o replay. Você sabe que vai ganhar, acontece um monte de coisa, mas no fim é a vitória. A gente lê a Bíblia, tem muitas lutas, mas quando você vai em Apocalipse, você já sabe, a vitória está lá. A gente está lendo um livro que o final já foi revelado. O final é Jesus nos levando para a glória. O crente é uma pessoa que nunca está sozinha, porque Deus sempre está com ele. O crente é uma pessoa que nem a morte pode vencê-lo, porque o crente é o seguinte: o crente é a pessoa que, estando vivo, ele está com Deus. Aliás, Deus está com ele. Estando morto, ele está com Deus. Então, eu estando vivo, Deus está comigo. Então vou te matar. Aí eu morrendo, eu estou com Deus. Então, de maneira nenhuma, eu me separo de Deus. Porque eu vivo na terra, Deus está comigo. Eu morto, eu estou com Deus. Então, por isso que nem a morte pode me separar do amor de Cristo. Então, aqui para a gente encerrar, olha só. Então, a tribulação produz perseverança. Aquele crente que vem uma luta e fala: eu desviei porque era muita luta. Ele não teve perseverança, então ele já saiu fora. Perseverante é aquele que passa, monta, luta, mas sempre está na presença de Deus. Ele é perseverante, ele é perseverante, ele é perseverante. O diabo vem, faz um monte de coisa, ele vence e fala: tá bom, Satanás, essa eu já venci, traz a próxima. Traz a próxima. E a perseverança produz experiência, fica aquele crente experiente, né? Que sabe, não é qualquer coisa que abate esse crente, não. Ele já passou por muita coisa. E também tem uns crentes que a gente olha, você está olhando para ele, ele fala: ele está me olhando feio, está me olhando feio. O pastor fica me olhando feio. Talvez o pastor só seja feio mesmo, ele não está com raiva de você. Então, já magoa, né? Eu magoei porque o pastor olhou feio para mim. Não, irmão, coitado, ele sempre teve essa cara aí, né? Igual disseram para o Ariano Suassuna, a mulher disse: não, você tem duas caras. Ele disse: minha irmã, se eu tivesse duas caras, eu ia sair com essa na rua. Então, não, lógico que não. Então, aqui é o seguinte: tem crente que se magoa com qualquer coisa. Não é assim, né? Calma. Agora, tem aqueles crentes que, irmão, que acontece o que acontece, ele está lá. Acontece o que acontece, ele está lá. Eu lembro que lá na sede, eu conversando com um rapaz disse para mim: Cláudio, ele é um rapaz, tinha 30 anos mais ou menos, um adulto, lógico. Aí ele falou assim: Cláudio, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu falei: como assim, gordo e feio? Não, disse não, eu quero ser como você é. Aí ele falou assim, eu falei: por quê? Ele falou: meu, você, cara, você ficou viúvo, no outro dia estava na igreja, você enfrentou toda a doença da sua filha, continua servindo a Deus. Eu nunca vi você reclamando nada lá nas coisas que você faz, queria ser como você. Aí eu falei para ele: não, é que faz parte do dia a dia, a gente nem percebe que está lutando, a gente luta sem perceber, mas fica firme. Infelizmente ele não ficou, né? Eu fiquei sabendo depois que ele acabou saindo. Mas assim, irmãos, a luta que a gente passa é uma bênção para a nossa vida, porque ela vai mostrando em quem a gente crê. Em quem a gente crê. Eu não posso dizer para Deus: Deus, o Senhor não cuidou da minha família, eu não vou mais cuidar das coisas. Não, eu não posso chantagear Deus. Pelo contrário, fazer as coisas para Deus não é uma obrigação, é um privilégio. É um presente que eu ganhei de Deus, servir a Ele. Então eu não posso ver isso como uma obrigação. Não, é um presente. Tinha tanta gente que Deus podia escolher. Ele escolheu a mim. Eu fui agraciado em poder cuidar das coisas de Deus. Então veja, Jesus veio à terra, né? Aí Deus escolheu Moisés para cuidar da lei. Escolheu Elias para ser o cuidador da profecia. Mas escolheu José para cuidar do filho dele. O José era um abençoado. E Jesus escolheu João para cuidar da mãe dele. A mãe dele era preciosa, então ele escolheu João, o discípulo amado. Agora o dinheiro, Jesus escolheu quem para cuidar? O traidor, Judas. Está vendo?
Se fosse hoje algumas pessoas que a gente conhece aí, de algumas igrejas, ele ia falar assim, não, eu sei tudo, eu sabia tudo, né? Então o dinheiro, ele ia falar, não, esse Judas é traidor, o dinheiro eu vou dar para o João cuidar, porque o João cuida bem do dinheiro, ele é um cara me ama, olha, João, cuida do dinheiro. Aí na hora que está morrendo, aquele filho largado, né? Eu vou dar minha mãe para alguém cuidar. Aí ele vê o Judas e fala, aí, cuida da minha mãe aí. Jesus fez o contrário, Jesus falou, não, a minha mãe é amada. O discípulo amado ama a mim, vai amar minha mãe. Cuida da minha mãe, João. E você vê que o João cuidou da mãe de Jesus e foi o último discípulo a morrer e foi o único que não foi assassinado. O João foi o último discípulo a morrer e foi o que escreveu o último livro da Bíblia. Então você percebe aí que toda incumbência também tem um prêmio. Não é? O prêmio do João, a incumbência é cuida da minha mãe. Mas o prêmio é, você não vai ser assassinado e vai ser o último a morrer. E ainda vai escrever o último livro da Bíblia. Ô, glória. Aí Deus fala para você, vai lá e faz isso. Você fala, tá bom, Senhor, eu faço. Mas você também tem o seu prêmio. Amém? Eu quero encerrar então, dizendo o seguinte, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a esperança que a gente tem não é confusa, não fica assim, será mesmo? Será? Não, não será não. É certeza. Porque o Espírito Santo que foi dado a nós, ele fala, pode estar certo, sua morada está lá. E toda vez que eu olho para a minha luta e falo, eu vou vencer porque minha morada é na glória, o Espírito Santo que está em mim diz, é isso mesmo, Cláudio, não desista. É isso mesmo, minha filha, não desista, porque você tem uma morada. Agora eu vou largar tudo. Não, não vou, eu vou continuar firme, porque eu tenho um lugar para ir depois que eu terminar meu trabalho aqui. Eu posso trabalhar, quando você está no seu serviço, trabalhando pesado, aí você fala, no fim desse trabalho pesado, eu vou voltar para minha casa, tomar um banho, descansar na minha casa. Você tem uma casa, aquilo te anima, fala, eu tenho um lugar para descansar. Você não vai trabalhar pesado, depois vai sair, dormir embaixo do viaduto, voltar no outro dia, não. Você fala, eu trabalho muito pesado, mas no fim do dia eu vou para casa, tomo um banho, deito na minha caminha gostosa. É a mesma coisa, meu irmão. Nós estamos nesse mundo lutando com muitas coisas difíceis, pesadas para carregar, mas no fim dessa batalha aqui, nós seremos recebidos na glória pelo nosso Senhor. Vinde, bendito do meu Pai, possuir uma herança que desde a fundação do mundo está preparado para vós. É isso que eu quero ouvir. É isso que você vai ouvir, é isso que nós vamos ouvir. E por fim, nós temos que fazer das nossas lutas os nossos troféus, porque a nossa luta vira depois o testemunho da nossa vitória, não é? Então, lembra do homem que estava dormindo naquela cama, 38 anos, no dia que ele foi curado, Jesus podia dizer, levanta e anda. Ele saía correndo e ia para casa. Você acha que ele quer aquela cama velha que ele está 38 anos dormindo ali no tanque de Betesda? Ele nem quer. Mas Jesus diz, pega a tua cama e anda. Porque aquele homem desfilando com a cama embaixo do braço é o testemunho dele. É a vitória, é o troféu dele. O que humilhava agora é o símbolo da vitória. Quando você tem uma doença, você faz um exame, aí dá lá uma doença no exame, aparece lá. Aí você leva o exame para o médico, tem uma doença aqui. Depois Deus te cura. Você fala, esse exame eu não posso jogar fora, tem que guardar. Por quê? Esse exame é a prova que eu fui curado. Aquilo que era a sua humilhação e o seu fim, virou o seu testemunho. Então é assim que Deus faz. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Irmãos, na luta que a gente aprende, é nas dificuldades. E Deus dá a nós o que a gente pode carregar. Ninguém tem provas que não possa vencer. Deus sempre dá a prova à medida da nossa força ou daquilo que Ele nos quer ensinar. Amém? Então eu termino aqui, só para você ter uma ideia, né? Eu lembrei de uma historinha interessante, vou contar aqui para encerrar. Um canguru, isso aqui é uma aplicação só, uma parlenda, né? Não é bíblico, não é testemunho, não. Isso aqui é só uma ilustração. Um canguru nasceu um canguruzinho. Você sabe que o canguru ele pula, né? Ele anda pulando. Só que esse canguruzinho, ele quando começou a pular, ele pulava só para trás. Ele não sabia pular para frente, só pulava para trás. E aí toda vez que os cangurus iam andar, passear, ele ficava para trás, porque eu estou andando para frente, ele ia para trás. Só andava para trás. Ele só vivia sozinho, porque só andava para trás, pulava para trás, ficou triste, solitário.
e estava chorando, porque só solitário, todo mundo vai para frente, ele veio para trás, e ele chorando. E aí então uma coruja viu ele chorando e disse: não adianta só você chorar, ficar chorando não vai resolver nada. Você precisa treinar, você precisa se esforçar, pular para frente, treinar, pular para frente. Ele entendeu, começou a treinar, aprendeu, pular para frente, pronto. Aquele que era excluído porque só sabia pular para trás, agora ele era o melhor dos cangurus, porque agora ele era o único entre os cangurus que sabia pular tanto para frente quanto para trás. Então é o que Deus faz com a gente. Tem luta que a gente passa e aquilo faz a gente ficar para trás, mas a gente vence, vai para frente, e chega no momento que a gente está no meio de um povo assim, que naquele assunto, daquela luta, a gente é o único que já passou e venceu. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor esteja conosco. Nós vamos agradecer a Deus. Amém? Deus abençoe todos vocês que estiveram aqui hoje, com uma semana abençoada, cheia do Espírito Santo, e que as lutas produzam em você esperança. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.